Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu estou colocando aqui para vocês um material que é a parte teórica. Essa seria uma aula dessa semana bem pesada, em que a gente teria praticamente teoria, né? Na noite vocês trabalhariam em casa com exercício, tá? Então, assim, eu vou colocar uma série ali de material para vocês darem uma olhada e vou dar uma explicadinha em algumas coisas para vocês, tá? Esse material aqui, que está colocado ali como texturas, ele trabalha os elementos sensoriais. Então, assim, como eu já havia explicado para vocês, esses são elementos bastante importantes, tá? Para a gente trabalhar nos projetos. Primeiro, a questão formal. Então, assim, a gente definir se a gente vai trabalhar um projeto mais orgânico ou um projeto mais ortogonal, com linhas mais retas, né? A gente vai estar passando mensagens diferentes ao usar uma coisa ou outra ou ao usar as duas coisas juntas, tá? Existe uma linguagem quando a gente trabalha formas mais orgânicas, mais curvas, e existe outra linguagem quando a gente trabalha linhas mais retas, certo? Então, a gente tem que fazer uma opção no projeto muitas vezes em relação a isso. Sempre que a gente optar por formas mais orgânicas, a gente vai estar trabalhando com um projeto mais caro, né? Mais oneroso, porque é mais complicado trabalhar com as curvas, enfim, né? Dentro dos projetos. A mão de obra acaba saindo mais cara, os materiais também, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, mas é uma escolha que a gente faz nos projetos que a gente vai estar fazendo, tá? Então, assim, dependendo do tipo de coisa, de ambiente que a gente tem, a gente vai tá trabalhando de diversas formas, linhas horizontais, linhas verticais, né? Dando ênfase mais à perspectiva, ou trabalhando mais a questão da forma orgânica, como vocês veem aqui, enfim, né? Cada um vai dar uma característica, uma personalidade de projeto diferente. A questão da simetria ou assimetria é bem importante. Então, assim, isso é uma opção de projeto também. Então, simetria, quando a gente tem um eixo, né? E a gente tem um espelhamento das coisas. A assimetria é quando acontecem coisas diferentes em relação a esse eixo, mas mesmo assim a gente tem que ter um equilíbrio em relação àquilo que a gente está compondo, tá? Da mesma forma vai acontecer quando a gente trabalhar os espaços, né? A simetria aqui, o eixo, então o espelhamento dentro do mobiliário, tanto lá em cima quanto aqui embaixo. E aqui a assimetria, em que eu tenho equilíbrio óptico dentro dessa distribuição, né, do mobiliário dentro do ambiente. Então, esse aqui é um ambiente totalmente simétrico, né? Tá aqui o eixo bem no centro e um espelhamento das coisas que acontecem do lado e das coisas que acontecem do outro. A simetria é o lugar mais confiável dentro de um projeto, tá? Então, se a gente não quer errar, a gente usa simetria. E a assimetria é quando eu tenho o eixo e coisas diferentes vão acontecer de um lado ou do outro. Mas vejam que existe um peso, né? Existe um equilíbrio entre os dois lados. Então, este lado está em equilíbrio com este lado que tem mais elementos, né? Para poder equilibrar e harmonizar, então, essa composição. A questão das texturas, a gente trabalhou as cores ali, né? Vocês tiveram que fazer o exercício das cores e agora a gente vai agregar outras coisas aí. A gente não trabalha só com a cor, a gente trabalha bastante a questão da textura. A textura, ela pode ser tátil ou visual. O que é tátil? É quando a gente passa a mão em cima e a gente sente a textura. Então, se eu estou trabalhando com uma madeira, né, de verdade, madeira, e eu passo a mão na madeira, eu sinto, ela é mais quente, ela pode ser mais rugosa, né? Agora, se eu estou trabalhando com um porcelanato, uma cerâmica que imita madeira, ela é só visual, porque quando eu passar a mão em cima, ela até pode ter uma rugosidade, mas ela é fria, né? Não é dizer o que é bom, o que é ruim. Quem vai dizer se é bom ou se é ruim é o cliente e é o projeto, tá? Não existe essa questão de, não usar a madeira de verdade é ruim. Isso não existe. Quem vai nos dizer o que usar é o nosso cliente. Da mesma forma, por exemplo,
pastilhas de vidro. A gente, quando é tátil, a gente toca nas pastilhas e elas são geladas e a gente sente a textura do vidro. Em alguns momentos a gente trabalha com papel de parede, né? Normalmente para áreas molhadas, daí de vinil, né? Que é o mais denso. E aí, quando a gente passa a mão, a gente não tem essa textura, né? Mas visualmente a gente enxerga que aquilo seja uma pastilha de vidro. Então, essa é a diferença, tá? Tem texturas em tudo que vocês forem fazer, os materiais têm texturas, as mais variadas, né? E é isso que a gente vai estudar agora, junto com as cores, tá? Isso é bem importante. Então, aqui eu tenho o mesmo ambiente que é o dormitório, com diferentes aplicações de texturas. Então, isso me dá características e personalidades diferentes para cada um desses dormitórios, né? Então, são clientes diferentes para cada um, são sensações diferentes, isso é bem importante. A gente trabalha muito com sensações, né? Então, qual é a sensação de eu ter um quarto todo branco, como ali embaixo, ou ter os quartos mais marrons, aqueles ali de cima, ou eu ter um quarto com uma textura mais rugosa, uma textura mais brilhante, né? São sensações diferentes e a gente lida com essas sensações, tá? Então é bem importante a gente definir isso com os clientes. Aqui, então, um quarto com texturas foscas, né? Para vocês verem e a diferença. E aqui, um quarto com texturas com brilho, né? O quanto é diferente uma coisa da outra. Aqui, a mesma harmonia cromática dentro de dois projetos diferentes, né? Então, em cima eu tenho a mesma harmonia, estou usando a mesma harmonia cromática, mas as texturas são diferentes, né? Então, embaixo eu tenho texturas mais brilhantes, mais polidas, e em cima eu tenho algo mais rústico, mais fosco. E isso me dá a sensação diferente. Quem é que vai definir o que é melhor? O cliente, tá? Mas existem essas diferenças. Né? Aqui da mesma forma, uma outra sala, a primeira com as texturas mais foscas, mais rugosas, e a segunda com texturas mais brilhantes, mais polidas, né? Então eu tenho a mesma sala com linguagens diferentes e sensações diferentes. Aqui são os painéis de amostra. Então, a gente vai trabalhar bastante com painéis, é disso que nós vamos começar a trabalhar essa semana. E esse aqui é um painel que a gente normalmente tem que fazer para os clientes, tá, gente? É um painel de amostras do projeto. Então, a gente escolhe as amostras, a gente tem que mostrar ela tátil, né? Não é só a imagem, a gente tem que ir nos fornecedores, trazer as amostras para o cliente escolher, ele tem que tocar, ele tem que sentir, né? Então, o painel de amostras é algo muito legal de se fazer e sempre vai estar presente quando a gente estiver elaborando um projeto, tá? E atendendo um cliente. É muito importante. É aquilo que a gente coloca assim em cima da mesa, amostras de tecido, amostras de piso, amostras de carpete, de tapete, de cortina, de tinta também, né? Então, a gente usa as paletinhas de tinta para ver qual é a rugosidade, a textura, tá bom? Isso é bem importante. E aqui eu coloquei algumas aplicações de textura, né, em desenhos, em perspectivas desenhadas, que a gente logo vai começar a trabalhar. Então, como a gente desenha as texturas, que também é o nosso próximo passo, né? A aplicação ele no 3D. Então, isso aqui é bem importante, a gente vai começar a trabalhar logo, tá? Não vou estender muito esse vídeo e logo já parto para outro para explicar para vocês, tá bem? Beijos!